Pessoal, aqui é o canal Elétrica Atual no YouTube, novamente com mais um vídeo. E agora eu vou falar aqui, ainda falando de cálculo de corrente, né? E no caso aqui, vamos calcular a corrente de um chuveiro de 6.000 watts, cuja tensão é bifásica em 220 volts. A queda de tensão prevista aqui é 4% e a distância do disjuntor geral até o chuveiro é de 35 metros. Então, nós temos aqui que IN, que é a corrente nominal, é igual P sobre V, igual 6.000 watts dividido por 220 volts, igual a 27,27 amperes. Aqui embaixo, nós vamos para a seção do condutor. Já vou dar também a seção do condutor para vocês. Então, a seção do condutor é igual. S é igual 2 vezes a corrente vezes o comprimento, que no caso é L, sobre 56, dividido por 56 e dividido pela queda de tensão, que no caso é a letra V aqui, que representa, igual 2 vezes 27,27 amperes vezes 35 metros, dividido por 56, aqui embaixo por 0,4, é 4%, por 220 volts. Poderia ter colocado o 220 volts na segunda opção, mas não tem problema ele estar lá no final. E aí dá uma seção em milímetros de 3,87 milímetros quadrados para essa corrente, para essa distância, com aquela tensão de 4%. E aí eu estou fazendo aqui embaixo um outro cálculo, considerando a mesma corrente. Vou mexer só na distância, vou aumentar essa distância para 45 metros. Então, eu até coloquei aqui que a seção aqui entre parênteses. Então, a seção é, mais uma vez, 2 vezes a corrente vezes o comprimento, né? Que no caso é igual 2 vezes 27,27 amperes vezes 45 metros, coloquei entre parênteses, dividido aqui por 56 vezes 220 vezes 0,4, que é 4% de queda de tensão. E aí a nossa seção do condutor passou de 3,87 milímetros quadrados para 4,98 milímetros quadrados. Isso porque eu mudei a distância de 35 metros para 45 metros. Essa distância é a distância entre o disjuntor geral lá no quadro até o chuveiro, né? Então, nos dois casos aqui, no primeiro caso de 3,87 milímetros, eu usaria um cabo de 4 milímetros, né? De 4 milímetros ou um de 6, mas no mínimo seria um de 4. E aqui, no segundo caso, usaria até 45 metros um cabo de 6 milímetros, né? Então, nos dois casos aqui, podemos usar um cabo de 6 milímetros e um disjuntor de 32 amperes de curva B. Então, se você tem um chuveiro e não sabe calcular a corrente, tá aqui a fórmula, é fácil. A corrente nominal, que é a IN, é igual a P sobre V. No caso aqui, eu tenho um chuveiro de 6.000 watts. E no caso aqui, eu tenho um chuveiro de 6.000 watts. Vou mostrar aqui para vocês. Normalmente o chuveiro, ele vem escrito aqui atrás, não sei se vai dar para pegar aqui. Acho que não dá para pegar aqui, vamos ver. Vamos ver se dá para pegar. Não sei se vai dar, vamos ver. Aqui, ó, 6.000 watts, 220 volts, né? Normalmente ele fala aqui, deixa eu ver, ele fala aqui para usar, deixa eu ver aqui, que não tô conseguindo pegar aqui, mas ele fala para usar cabo 4 milímetros, aqui, disjuntor perto de 6.000 watts, ó. Disjuntor fusível de 30 amperes. E lá atrás, antes do disjuntor aqui, cabo de 4 milímetros. Né? Deixa eu ver aqui, focar melhor. Não está dando para focar aqui. Bom, acho
aqui deu para ver mais ou menos. Mas enfim, ali perto da potência dele, atrás do chuveiro tem uma etiqueta onde tem a potência, o cabo e o disjuntor, né? Que ele fala para usar. Mas esse cabo aí é considerado uma distância pequena. Se de repente, no exemplo aí, extrapolando, você precisa usar uma distância muito grande, um sítio, alguma coisa, é bom calcular. Mas se você for numa loja de materiais comprar um chuveiro, você já sabe que a corrente, você olhando no chuveiro, você vai ver a potência dele, está escrito. Lá tem a potência, lá tem qual disjuntor você deve usar e qual cabo. Mas você sabe, de repente, numa emergência, se precisar calcular, você sabe que a corrente nominal é igual P sobre V, que nesse caso aqui é 6.000 watts, poderia ser 10.000, 20.000, dividido por 220 volts, aqui no caso a tensão, dá a corrente de 27 amperes, nesse caso. E para calcular a seção do condutor, em qualquer situação, no circuito bifásico ou monofásico, é essa fórmula aqui que eu já acabei de passar, né? Então, você consegue aí instalar o seu chuveiro sem ter que pôr um disjuntor de 50 amperes, com um cabo de 4 milímetros. É bom dizer aqui, bom frisar que o disjuntor ele precisa estar em sintonia com o cabo. Precisa ser um casamento perfeito. Eu não posso ter um disjuntor de 50 amperes com um cabo de 4 milímetros, não é? Então eu preciso ter um cabo de acordo com a minha corrente e da mesma forma o disjuntor de acordo com o cabo. Vamos dizer que o disjuntor ele precisa estar visualizando a capacidade desse cabo, ou seja, a corrente do disjuntor precisa ser um pouquinho inferior, precisa estar inferior à corrente do cabo. O cabo precisa ter uma capacidade um pouco maior. Ou seja, os dois precisam estar em sintonia. Mas aqui, o que eu quis explicar para vocês é como calcular uma corrente. E esse cálculo aqui serve para qualquer outra carga. Se você tem, por exemplo, 1.000 watts de lâmpada aí, e quer dividir por uma tensão de 220 volts, está aqui a fórmula. E aí você acha a corrente, achando a corrente, você vê na tabela qual é o cabo que suporta 27 amperes. Eu não tenho ele aqui, mas sei de cabeça, seria o 4 milímetros. Como no nosso caso aqui a gente fez um cálculo por queda de tensão para saber o condutor, ele daria aqui um 4 milímetros. Mas no segundo caso, se eu fosse usar 45 metros de distância, ele daria, não seria mais 4 milímetros, porque já deu 4,98. Então não tem 5 milímetros, tem 4. Então no caso aqui passou, seriam 6 milímetros. E é isso. Então se tiver alguma dúvida, deixa um comentário aí, ou precisar fazer algum cálculo, é só perguntar aí, que na medida do possível a gente ajuda. Muito obrigado e dá um joinha aí no canal para contribuir aí. Até o próximo vídeo.